Fala pessoal do canal É o Time do Povo, este é o Papo Reto com a Fiel, eu sou o Marco Belo e vamos falar a respeito do Esporte Clube Corinthians Paulista. Mas antes, aqui na descrição do vídeo, eu falo para você que tem um link, você pode clicar nesse link, entrar no bolão e no fórum aqui do canal É o Time do Povo e ganhar prêmios, ganhar bonés, camisetas, acessórios, enfim, você vai ganhar prêmios muito bacanas, muito legais, acessando esse link que está aqui na descrição. Aqui embaixo do vídeo tem um link, você vai lá para o bolão, participa do bolão, você vai para o fórum, participa do fórum e você ainda ganha prêmios. Uma dica para você que vai ouvir agora e ver as notícias do Timão. O Corinthians que já sabe o seu adversário na fase de quartas de final do Campeonato Paulista, antes mesmo da última rodada, né, que vai acontecer toda no domingo, jogos no mesmo horário, domingo 6h30, o Corinthians enfrenta o Guarani na Neoquímica Arena, mas com os resultados de ontem, o Corinthians já sabe, foi definido que o Timão pega o Mirassol. Já estava meio que definido, né, há muito tempo, mas o Mirassol foi caindo. A última vitória do Mirassol foi na 6ª rodada do Campeonato Paulista, e de lá para cá, empate, derrota, empate, derrota, empate, derrota. Ontem tomou 3-0 do Bragantino, e por isso havia a possibilidade do Mirassol ser ultrapassado na tabela. Mas isso não aconteceu e o Mirassol terminará na 2ª colocação do Grupo A. Vou falar de alguns jogadores conhecidos do Mirassol para o pessoal, porque o Corinthians não enfrentou o Mirassol, né? Eles estavam no mesmo grupo. Os goleiros Alex Muralha e Tomazella, o zagueiro Alain Imperiú, já passou pelo Palmeiras, David Braz, já jogou em um monte de clube. Quem mais aqui? Eu tô vendo o Reinaldo, lateral esquerdo, passou pelo São Paulo. O Rony, volante, ex-Corinthians. Aliás, o que tem de ex-Corinthians, o Mirassol tem o executivo de futebol Paulinho, né? É o Paulinho, camisa 8, campeão da Libertadores pelo Corinthians. Então, tem vários ex-Corinthians lá, Matheus Davó, o Cleison tá lá, o Cleison pedalada, né? Como falavam. E o Léo Gamalho, atacante, faz muito gol, além do técnico Barroca. Esse é o time que o Corinthians vai pegar nas quartas de final do Campeonato Paulista. Mas antes dessa partida, tem o jogo contra o Guarani, no domingo. E há uma possibilidade, primeiro, explicar o regulamento do Campeonato Paulista, tá? Se o jogador levar o 3º cartão amarelo na última rodada dessa fase, ele cumpre suspensão nas quartas de final. Então o jogador do Corinthians que está pendurado nessa fase, se jogar contra o Guarani e levar o 3º cartão amarelo, não joga a partida de quartas de final. Agora, se o jogador for com 2 cartões para as quartas de final, zera. O jogador fica com 0 cartões. Por isso, é importante você observar quais são os jogadores do Corinthians pendurados que não deveriam jogar, não deveriam entrar em campo contra o Guarani, porque aí eles não levam o 3º cartão e não ficam suspensos para as quartas de final, nem para a semifinal e para a final, né? André Ramalho, Kaká, Félix Torres, Ranielli, Martínez, Rian, além do técnico Ramon Dias. Se você observar esses jogadores pendurados que eu falei, tem 3 zagueiros, André Ramalho, Kaká e Félix Torres. Aí sobra só o João Pedro Choca. Então, a não ser que o Ramon Dias utilize o Renato da base ou improvise alguém na posição, ele vai ter que escolher algum dos pendurados que vai correr o risco de levar o 3º cartão e não jogar as quartas de final. Eu acredito que, como o André Ramalho é titular, ou o Kaká ou o Félix Torres atuem ao lado do Choca, que não está pendurado e pode jogar normalmente nessa partida contra o Guarani. No meio de campo, o Ranielli machucou. Aliás, eu vou falar sobre a lesão do Ranielli. E o Martínez e o Rian estão pendurados. Então, chance para o Alex Santana, de repente, entrar em campo e jogar como primeiro volante, ou o Charles como primeiro, um como primeiro e outro como segundo. O Maicon poderia entrar, mas o Maicon ainda não pode jogar 90 minutos. Se ele começar o jogo, é substituição certa, né? Então, ele pode entrar durante o jogo, enfim. Mas dá para você colocar o Alex Santana, o Charles e o Maicon no meio de campo, com um meia, que pode ser o Rodrigo Garro ou o Igor Coronado. Por que não o Breno Bidon? Porque com a lesão do Ranielli, o Ranielli vai ficar fora da equipe, o Martínez vai para primeiro volante
e o Bidon vira titular. Como, aliás, foi durante muito tempo no ano passado, né? O Martinez titular, o Bidon titular. Depois o Ranieri recuperou a posição e o Martinez foi para a reserva. O Ranieri sofreu uma lesão de grau 2 no bíceps femoral da coxa direita. O importante aqui é o grau. Grau 2. Se fosse grau 1, seria uma semana, entre 1 e 2 semanas de recuperação. Grau 2, 1 mês, mais ou menos, de 4 a 6 semanas, na verdade. Então, vamos pôr 1 mês, 4 semanas, que é o mínimo, para ele voltar a treinar, o Ranieri. Mais o tempo de treino, o tempo de recuperar o ritmo de jogo, enfim, ele vai perder Libertadores, essas próximas fases, né? Essa agora contra a Universidade Central e a próxima, se o Corinthians passar. Quartas de final e semifinal do Campeonato Paulista, além da primeira partida da final. Voltaria numa segunda partida final do Campeonato Paulista. Até lá, o Ranieri fica fora. Por isso que eu falo que o Bidon não deve jogar contra o Guarani, porque ele vira titular e joga a partir de quarta-feira. Vai ser decisão. Deve jogar o time titular. Então, um provável Corinthians para enfrentar o Guarani tem o Hugo Souza no gol. Se o Ramon Dias não quiser colocar o Donelli, como ele fez contra a Portuguesa, eu não acredito, deve jogar o Hugo Souza. Léo Maná na direita. Aí, como eu falei, Félix Torres e Choca na zaga e o Bidu na esquerda. Aí o meio de campo dá para formar com Alex Santana, Charles, Maicon, que tem uma substituição certa, ele não deve aguentar os 90 minutos, e Coronado ou Garro. Aí por que o Garro? Porque ele estava machucado, ele perdeu boa parte do campeonato. Ele tem que ter ritmo de jogo. Coronado foi o Garro. O Garro foi muito mal na Venezuela. Então ele pode de repente jogar contra o Guarani, não porque é um castigo nem nada, mas para ele ganhar ritmo de jogo, já que ele atuou menos que os demais jogadores do Corinthians por estar machucado. Então Coronado ou Garro, e na frente Thales Magno e Romero, ou então tem gente até falando em Memphis Depay ao lado do Thales Magno, para o Memphis Depay perder um pouquinho a barriga, né? E ficar em forma para as decisões que o Corinthians vai disputar. Então essa dúvida também no ataque do Corinthians para enfrentar o Guarani. O Corinthians ainda está brigando pela primeira colocação geral do campeonato. Está brigando com o São Bernardo. O São Bernardo ainda pode ultrapassar o Corinthians nessa fase ou na próxima. Então é importante pelo menos um empatezinho na partida contra o Guarani. Saiu a nota do treino do Corinthians, né? O Corinthians voltou a treinar hoje pela manhã, depois da viagem da Venezuela para o Brasil. Ontem foi o dia todo de viagem e hoje o elenco voltou a trabalhar. Teve aquecimento no gramado, jogadores que atuaram mais de 45 minutos contra a Universidade Central fizeram trote no campo e depois uma atividade regenerativa na parte interna do CT. Traduzindo, trabalho físico só, não fizeram nada. E os outros atletas, um exercício de troca de passe e um trabalho tático de enfrentamento de olho no duelo contra o Guarani. Essa é a nota do Corinthians. O que quer dizer isso? Os caras que jogaram mais de 45 minutos na Venezuela não fizeram nada, fizeram recuperação física, ficaram na piscininha ali, massagem, aquela coisa toda. E o trabalho tático foi dos que não atuaram mais de 40 minutos contra a Venezuela, traduzindo, reservas. Então, quem fez o trabalho tático? Reservas. Deve ser um time reserva realmente contra o Guarani no domingo, tirando alguns poucos titulares que devem jogar, como eu falei, talvez o Garro, talvez o Hugo Souza, talvez o Memphis Depay, mas basicamente uma equipe reserva nessa partida contra o Guarani. Beleza, pessoal? Ó, vai ser 1-0 Corinthians, gol do Kaká no domingo, me cobrem, tá bom? Na segunda-feira. E depois, quarta-feira, já começa decisão atrás de decisão. A princípio, o Universidade Central da Venezuela, na Neoquímica Arena, e depois tem quarta de final do Paulista contra o Mirassol, enfim, a gente vai falando sobre isso nas próximas semanas, nos próximos dias. Um abraço a todos, bom final de semana e vai Corinthians!